Bom dia, queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do nosso culto pelo nosso canal do YouTube. Ainda de casa em casa, aguardando tudo isso passar e vai passar. Que bom que você está conosco, que este tempo de culto, de adoração ao Senhor, seja como tem sido até aqui, proveitoso, abençoador, inspirador, encorajador para a sua vida e para todos aqueles que têm nos acompanhado pelos links que temos compartilhado. Aproveita esse momento e convida mais gente, manda o nosso link para outras pessoas, seus amigos, colegas de trabalho, familiares, vizinhos, gente que precisa ter uma palavra de esperança, uma palavra de confiança neste tempo em que vivemos esta pandemia e este isolamento social. Sem dúvida alguma, está passando. Eu tenho dito que já falta menos do que faltava quando tudo isso começou há mais de 30 dias. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemos nele. Manhã do dia 19 de abril, domingo, culto ao Senhor, dia que o Senhor fez. Que Deus seja exaltado e glorificado em sua vida. E como sempre falamos e cremos, é um dos nossos valores primordiais e um dos nossos alvos permanentes, que este culto seja transformador para você. Desejamos que tudo aquilo que vivermos aqui, os louvores ao Senhor, as lembranças que a Fernanda nos traz, a edificação dos cânticos com Gabriel, a Lívia trazendo notícias do campo missionário e a palavra de Deus, refletida e meditada sobre as Escrituras, seja um tempo para você ser abençoado, você e sua casa, você e sua família. Aproveite, se você ainda não foi, inscreva-se em nosso canal, clique aqui em inscrever-se, aperta no sininho para você receber todas as notificações de novos vídeos que postarmos e aproveita, na setinha aqui você tem a opção de você compartilhar na sua página do Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram ou até mesmo enviar este link para os seus contatos. Faça isso agora. E também lembrando, os membros da nossa família e você também que nos visita por essa transmissão, ainda não faz parte da nossa família IBMEA, que você use este tempo para também registrar numa foto, marque a igreja, @IBMEA. Se quiser me marcar também, @PurimJR, né? Purim com M de navio JR, terei alegria em repostar a sua foto, a sua imagem, registrando este momento de culto ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado por este tempo em que nós nos reunimos diante de um monitor de computador, de uma televisão, de um celular, um modo pelo qual nós sentimos-nos próximos uns dos outros, mesmo estando afastados fisicamente. Pai querido, recebe este momento de louvor e adoração por meio desta transmissão que fazemos pela internet. Que o nosso sinal, que o nosso vídeo, que nossa transmissão possa alcançar muitas pessoas e que a Tua palavra edifique, inspire, encoraje e transforme pessoas pelo Teu poder, em nome de Jesus, é o que nós oramos nesta hora. Amém. Gabriel vai nos inspirar mais uma vez, vai nos conduzir, cante conosco, não é? Cante, não é só para você ouvir, não é só para você assistir o Gabriel, é para você cantar conosco, momento de louvor e adoração com cânticos. Deus abençoe o Gabriel, Deus abençoe toda a equipe que está trabalhando nos bastidores, a nossa equipe de Libras, a nossa equipe de edição de vídeos, de captação. Temos muita gente atuando para que isso tudo aconteça. Então, ore por nós, para que Deus renove as forças, renove o ânimo, renove a alegria e renove a satisfação em nosso coração de servir ao reino e por isso servir a você também. Gabriel, nos conduza neste tempo de louvor e adoração para a glória de Deus. Nós levantamos as mãos, nossa força está no Senhor. Nos prostramos em adoração, quão maravilhoso Ele é. Nós levantamos as mãos, nossa força está no Senhor. Nos prostramos em adoração, quão maravilhoso Ele é. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra.
nós levantamos as mãos, nossa força está no Senhor. Nos prostramos em adoração, quão maravilhoso Ele é. Nós levantamos as mãos, nossa força está no Senhor. Nos prostramos em adoração, quão maravilhoso Ele é. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Amém. Amém. Senhor, o teu povo nessa hora te adora, te louva nessa manhã. Que o Senhor possa estar com os ouvidos atentos ao nosso clamor, Pai. Ouve o clamor da tua igreja, do teu povo, ó Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo,
só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Deus, recebe a adoração do teu povo, Pai, nessa hora. Todos os pedidos, ó Deus. Tu és o único Deus capaz de atender, ó Pai. Nada é impossível para o Senhor. Nós cremos nisso. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja! Bom estarmos mais uma vez adorando ao Senhor, o Deus de missões, o autor da nossa alegria, e trabalhando no objetivo de transformar o mundo com essa alegria, a alegria que vem do nosso Deus. Hoje, nosso momento missionário, nós vamos ouvir um pouquinho sobre a escola Pamosi, uma escola referência na província de Angola chamada Uambo, e nós vamos ver como eles têm trabalhado não só para a mudança da realidade educacional do país, mas também para a mudança de uma realidade social encontrada ali. Vamos ouvir. A pobreza alcança mais de 52% da população de Angola, segundo dados da ONU. A pobreza é uma das razões pelas quais há tantos surdos em Angola. Uma das crianças afetadas pela pobreza e pela surdez em Angola é a Esperança Casinda. Normalmente ela não teria oportunidade sequer de estudar por ser surda e pobre. Mas um amigo seu, Afonso, era estudante da escola Pamosi e apresentou-a à professora, que é a nossa missionária, Rosângela Tech. E Esperança passou a estudar na escola Pamosi. A sua jovem mãe está feliz, não apenas porque sua filha agora pode estudar, mas também porque todos os dias tem uma refeição garantida ao frequentar a escola. Ajude a combater a fome das crianças em Angola apoiando a escola Pamosi. Doe esperança. Nós ouvimos o relato de como a vida e a história da pequena Esperança foi mudada a partir de uma iniciativa da escola Pamosi. A língua gestual angolana, que é seria a nossa língua brasileira de sinais, que consegue realmente inserir essas crianças ou o povo surdo angolano em uma nova realidade. Nós temos essa acessibilidade, nossos cultos são traduzidos para essa língua pelo Ministério Efatá, que tem feito isso de uma forma excelente. E nós temos também em Missões Mundiais essa iniciativa. E a Escola Pamosi é uma referência no país, porque tem dado às crianças não só uma nova realidade de educação, uma nova realidade de esperança, que são recebendo os princípios bíblicos, os valores cristãos, mas elas também têm sido ensinadas na língua em que elas entendem, da forma como elas conseguem entender. E isso tem feito diferença. Então, o nosso trabalho também é de mudar realidades sociais. E Missões Mundiais têm feito isso. E nós continuamos contando com vocês com a igreja brasileira, para que esse trabalho continue. A Escola Pamosi precisa de nós. Aqueles educadores que precisam cada dia mais serem capacitados nessa língua gestual, precisam de nós, precisam das nossas orações, precisam das nossas contribuições também e precisam que mais pessoas estejam dispostas aí. De repente Deus tocou no seu coração para ir até lá e de repente conhecer essa criança ou conhecer tantas outras que têm suas vidas transformadas através da inserção nas escolas, para que elas possam aprender na sua língua também. Continue conosco, continue orando, continue fazendo a sua contribuição. É importante que você que fez a sua oferta, o que fará, identifique-a como Missões Mundiais, para a nossa tesouraria poder colocar lá e repassar
para a nossa campanha também. Então faça essa identificação quando enviar o comprovante para a tesouraria. Que Deus continue a nos abençoar, que o Senhor continue a nos mobilizar para que todos ouçam, sejam através das nossas vozes, sejam através das nossas mãos. Que o Senhor continue a nos abençoar. Mais uma vez, obrigado, Lívia, pelas notícias do campo missionário, do desafio de ganhar o mundo para Jesus. Também queremos convidar a igreja a continuar orando pela Lívia e toda a equipe do Ministério de Evangelização e Missões nas suas diversas áreas. Os missionários que nós sustentamos em tantos lugares, nossa missionária Pelina no Oriente Médio, Casa da Paz na Índia, o casal, família, na verdade, Busto, né, pastor Gilberto, Priscila e os filhos Valentina e Pietro, e outras frentes missionárias que nós ajudamos, as ações que estamos realizando por meio da nossa equipe do Luz na Calçada, que semanalmente, pelo menos 3 vezes por semana no mínimo, está indo às ruas, a equipe está indo às ruas para distribuir lanche, cuidado, atenção, oração e alimento, não é, para pessoas em situação de rua, além dos esforços que estamos fazendo por meio do Instituto Transformar. Nossa igreja está ativa e atuante. Na semana que passou, nós temos recebido notícias de alguns irmãos que estão enfrentando a enfermidade da Covid-19, esta nova gripe causada pelo coronavírus que está mobilizando toda a nossa sociedade nesse tempo de isolamento social. Agora, infelizmente, estamos tendo informações de alguns dos nossos irmãos que estão diagnosticados, acometidos de Covid-19. Até este momento onde eu estou com esse roteiro para o nosso culto, preparando para o domingo de manhã, não tivemos nenhum situação mais grave. Não é? Temos alguns que estavam graves, estão melhores, graças a Deus. Apenas orem. Não é? Nós precisamos continuar orando para que Deus cuide dos nossos irmãos, por uma questão de respeito a cada um deles. Não me vejo no direito de declinar os seus nomes, né? Mas alguns têm acompanhado, o Ministério Diaconal sabe, acompanha de perto, em oração, temos compartilhado isso em grupos específicos em que estamos orando por essas pessoas. E nós vamos orar mais uma vez. Não se esqueça do nosso relógio de oração. 4 vezes por dia, em 4 horários fixos, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite, você assumiu um compromisso em algum desses horários para orarmos e intercedermos por este tempo. Enquanto durar esta pandemia ou esse tempo de isolamento social, nós estaremos firmes nesse propósito de oração pelo mundo, oração pelos médicos, oração pelos cientistas, para que encontrem uma resposta rápida e efetiva para esta enfermidade. Lembramos-nos de orar pelos nossos governantes. É um momento crítico, é difícil. Quem exerce a liderança sabe que liderar em tempos de crise é o maior desafio da liderança. E a gente precisa orar por aqueles que nos governam em todas as instâncias, desde a local, como prefeitura, passando pelo Estado e pelo governo federal. É importante que a gente ore. O povo de Deus tem como papel primordial orar. Depois a gente discute outras questões. O importante é nós unirmos o nosso coração, pedindo a Deus que dê sabedoria, discernimento, bom senso, responsabilidade para que os nossos governantes façam o que devem fazer. É nosso papel. E nós queremos, em nome de Jesus, nesse momento, colocar diante de Deus vidas, colocar diante de Deus pessoas a quem amamos e que precisam da intervenção divina para a cura, para o restabelecimento, para a melhora, para a recuperação. Vamos orar? Onde você está? Ore comigo, me acompanhe nesta oração e vamos juntos colocar diante de Deus este tempo. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero suplicar que a tua bênção de paz, de esperança e de cura esteja sendo derramada abundantemente neste tempo sobre nós. Pai querido, que este tempo seja um tempo de despertar, um tempo de compreender os teus propósitos, os teus planos para cada situação que vivemos. E muito especialmente este tempo de isolamento social. Pai querido, já se vão mais de 30 dias e o nosso povo começa a viver a exaustão, o desânimo. E eu, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo renove a alegria,
renove a confiança, renove a esperança diante do deserto que estamos atravessando, diante daquilo que ainda nos é desconhecido quanto ao futuro. Pai querido, em nome de Jesus, que o teu amor seja derramado abundantemente sobre nós. Suplicamos pelos nossos irmãos e irmãs que já foram diagnosticados com a Covid-19. Pai querido, em nome de Jesus, traz cura, traz bênção de recuperação para essas vidas. Pai, em nome de Jesus, suplicamos por aqueles que já têm vivido a experiência do luto e da perda de pessoas ligadas a si ou até familiares. Pai querido, console esses corações. Glorifica o teu nome no meio deste vale sombrio de ameaça de morte, de medo, de desolação. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos-te mais uma vez que tu derrames com poder, sabedoria, discernimento, bom senso e entendimento sobre os nossos governantes, em todas as instâncias, em todas as abrangências, desde o nosso município, a nossa cidade, passando pelo estado e chegando ao nosso país. Pai querido, abençoa as nações deste tempo, para que haja um quebrantamento e também uma busca sincera à tua face, porque é na tua face que encontraremos resposta. É da tua face que virão tudo aquilo que precisamos. Paz, alegria, esperança e cura, Pai querido. Em nome de Jesus, sara a nossa terra, sara o nosso chão, sara essas pessoas que estão enfermas, Pai querido. Glorifica o teu nome, guarda o teu povo. Suplicamos porque cremos no nome sobre todo nome, o nome de Jesus, por quem nós oramos. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Enquanto você louva, o Gabriel nos conduzirá em mais uma música instrumental, você terá na sua tela as nossas informações para que você contribua. Não esmoreça na sua contribuição, porque nós precisamos continuar realizando como igreja aquilo que está em nossas mãos para fazer. Temos cuidado de famílias, temos cuidado de pessoas, temos abençoado Isso Transformar, que tem sido o nosso braço de ação mais intensiva num momento como esse, fazendo o trabalho de serviço social à nossa comunidade, à nossa geração. Portanto, é hora de orar, é hora de agir, é hora de contribuir. Então, enquanto você louva conosco e o Gabriel, você poderá fazer neste momento a sua contribuição. E se você optar por outras opções que não depósitos bancários, transferência bancária, entre em contato com a nossa tesouraria pelo WhatsApp que está informado aqui embaixo, você verá. Você pode entrar em contato, seja por uma mensagem, seja por uma ligação, e você pode combinar um modo mais adequado para você fazer a sua entrega do seu dízimo, da sua oferta, da sua contribuição e assim abençoar aquilo que Deus está realizando por meio da nossa igreja e a sua vida. Deus ama o que dá com alegria. É com alegria que nós fazemos isso para a glória de Deus. Bom dia, igreja. Como é bom mais um domingo estarmos juntos através dessa transmissão em culto ao Senhor.
Jesus certa vez disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, são tempos tão conturbados, mas sim, a gente precisa se animar realmente. E nós podemos fazer isso porque estamos alicerçados na palavra do Senhor, que diz que ia nos deixar a sua paz e não ia dá-la como o mundo a dá pra gente. Nós podemos sim nos apegar ao Senhor, só Ele é a nossa paz. Hoje o Corozana vai cantar que só em Jesus nós a encontramos. Então nós confiemos nessa palavra e sejamos ministrados por eles. Louvado seja o nome do Senhor. Estou com muita saudade dos irmãos. Para a nossa reflexão bíblica desta manhã, eu quero convidar você a acompanhar a leitura do Salmo 11. O salmista Davi canta o seu refúgio e a sua segurança no Deus eterno. O Salmo de número 11 não é daqueles salmos tão conhecidos, tão lidos como temos outros de cor, mas é um salmo rico e precioso para um momento como esse, em que, diante do cenário que vivemos, o futuro ainda é tão incerto. A semana que passou, uma pessoa me perguntou: pastor, o que você fará assim que esse isolamento social terminar? Eu parei, pensei e disse: não sei, não parei para pensar nisso ainda. Acho que a expectativa é tão grande que eu só falo que eu quero abraçar, quero estar junto, quero celebrar, mas a gente vai ter que ir com calma, porque não significa que quando os governantes disserem que acabou o isolamento, a gente tem que ir logo para a aglomeração. Vamos ter que fazer um retorno vagaroso, paulatino, cuidadoso. E eu não tinha parado ainda para pensar qual vai ser a minha primeira decisão. Eu formulei uma resposta na hora e respondi para a pessoa dizendo: eu vou sair com a minha família, porque nós estamos em casa há tanto tempo
em que eu preciso voltar a passear com a minha família, nem que seja dar uma volta para ver e contemplar a natureza que Deus criou. O fato é que quando a gente pensa no futuro, sem ter indícios, subsídios, parâmetros, a gente não tem conhecimento suficiente para dizer o quê. É bem verdade que Tiago já havia dito na sua epístola, não é? Não podemos fazer planos para o futuro sem que considere uma premissa fundamental: se Deus quiser. Sim, os nossos planos precisam estar pautados, submissos, humilhados diante da soberana vontade de Deus. E esse salmo atribuído a Davi é, segundo os arqueólogos, estudiosos bíblicos, um salmo que ele cantou e exaltou a Deus no momento onde ele via com pouca perspectiva o futuro diante dele. A maneira como ele descreve, a cronologia provável deste salmo, dá conta de que ele estava em vista de que o seu reinado estava terminando. Os seus inimigos pareciam estar prevalecendo, o futuro ainda era sombrio e ele não tinha uma perspectiva a longo prazo. E então, segundo consta, ele teria entoado este salmo de louvor, o Salmo 11. Vamos acompanhar a leitura bíblica? No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios armando os seus arcos, colocando a flecha na corda, pois as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. O salmista inicia este texto, esse seu cântico de louvor, com uma declaração que parece-me ser inabalável. No Senhor me refugio. No Senhor eu encontro refúgio. Por isso, entende-se que o salmista Davi, o rei Davi, o guerreiro Davi, estava neste momento sentindo-se acuado. Veja que a descrição dos versículos 2 e 3 é como as pessoas se dirigiam a ele falando, orientando, aconselhando, dizendo: por que você não desiste? Ou então, por que você não foge para o seu monte como um pássaro? Ou seja, encontre outro esconderijo, encontre outra saída, encontre outra solução, suba para o seu monte e lá você talvez esteja seguro. E aí o versículo 2 começa: porque os ímpios estão armando os seus arcos. Ou seja, o futuro é pouco promissor. O que está diante de você não é nada virtuoso. Os seus inimigos estão arquitetando um plano para destruir você, as suas flechas estão prontas, eles estão às escondidas, como que de tocaia, aguardando o momento para atacar você. E aí ele se confronta com um marco divisório entre o antes e o depois, pois ele pergunta no versículo 3, se forem destruídos todos os fundamentos, se forem cessadas todas as nossas bases, todos os nossos alicerces de confiança, o versículo 3 termina dizendo assim: que poderá fazer o justo? Esse início do Salmo nos coloca diante de uma situação muito semelhante àquela que Davi vivenciou. Ele tinha para o futuro poucas perspectivas, ele tinha à sua volta conselhos, orientações e recomendações, e agora Davi estava diante de uma situação, de uma decisão. O que eu faço quando o futuro se torna tão sombrio? Eu não acredito que o futuro esteja tão sombrio a ponto de colocar em xeque a soberania, o governo e muito menos a vontade de Deus, que continua permanentemente boa, perfeita e agradável, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, capítulo 2.
capítulo 12, versículo 2. Sim, o salmista começa com uma afirmativa e uma afirmação imutável. No Senhor está o meu refúgio. Agora, interessante que, se nós fizermos uma leitura em paralelo do Salmo 11 com o Salmo 121, o salmista está dizendo, Davi, que Deus é o seu refúgio. E os seus amigos, seja lá quem fossem, conselheiros, companheiros de guerra, de batalha, enfim, alguém estava dizendo para ele o seguinte: olha, Davi, chegou o seu tempo. Faça o seguinte, como um pássaro, voa para o seu monte e tente se esconder lá. Lembra que o salmista no Salmo 121 mesmo diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Veja que naquele tempo a concepção do monte, do alto, era uma concepção muito pagã, de que de lá poderia vir o socorro e o salvamento. Porque eram nos lugares altos que a mentalidade religiosa, a espiritualidade dominante nos povos pagãos, longe do povo de Deus, era de que do alto você se aproximava da divindade e lá então você construía seus altares, seus templos. Mas já naquele tempo os salmistas estavam percebendo, especialmente Davi, já tinha uma compreensão de que o Senhor não habita em templos feitos por mãos. O Senhor habita o universo. O seu trono está muito acima de qualquer compreensão e de qualquer dimensão física, material, geográfica. Então, ao passo em que os seus conselheiros atribuíam a Davi o momento certo de fugir, Davi dizia: eu vou permanecer onde eu estou, porque Deus está no mesmo lugar. Veja que não é um senso de apatia, é uma atitude de total confiança e dependência de Deus. Eu continuarei fazendo o que eu devo fazer. E a primeira coisa é confiar. Reconhecer que Deus é bom e as circunstâncias não mudaram quem Deus é. Fosse o tamanho da ameaça, fosse o nível de violência contrária dos seus adversários, inimigos, opositores, fosse circunstâncias que estivessem muito fora do seu controle, do seu alcance, o que Davi está dizendo é: o meu refúgio está em Deus. Não há lugar onde eu possa ou deva fugir que eu me sentiria mais seguro do que nos braços de Deus. Então o salmista está dizendo: o Senhor é o meu refúgio. No momento como esse em que vivemos, em que não sabemos o que será amanhã, quanto mais a médio prazo e a longo prazo, o futuro ainda é muito incerto para tudo aquilo que temos vivido neste tempo de pandemia, e que de fato o nosso coração, não bastasse o isolamento social, o nosso coração também vive agora a angústia, a aflição, porque poucos indícios nos trazem definições, confirmações, certezas. Mas o salmista declara uma certeza: ele tem em Deus o seu refúgio. O versículo 3 coloca em dúvida e coloca em xeque quando diz assim: e se tudo terminar? E se forem destruídos os fundamentos? Que poderá fazer o justo? O salmista, primeiro, que tem uma certeza: a sua segurança não está no monte, não está naquilo que os seus olhos podem alcançar, muito menos naquilo que suas mãos podem pegar. Ele mantém o seu coração firme em Deus. E agora ele se vê numa situação como muitas vezes nós nos vemos também. Versículo 3 diz assim: e aí? E se nada der certo? O que o versículo 3 está dizendo para Davi, ou seja, os seus conselheiros estão dizendo assim: Davi, o que você vai fazer amanhã se tudo que você tem em mente não der certo? O versículo 4 é a resposta de Davi. O versículo 4 é assim: o Senhor está nos céus, o seu santo monte, o seu santo templo, está o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O que eu consigo contemplar aqui é uma convicção inabalável, uma certeza e uma confiança certa de que quando não houver fundamentos, quando não houver argumentos, quando não houver evidências, a resposta que Davi dá aos seus questionadores é: o Senhor continua assentado
no seu templo? Não é no monte? Eu não devo fugir a lugar algum? Eu não preciso me esconder de ninguém nem de nada? Eu posso continuar confiando em Deus, que está assentado. Em Deus eu encontro refúgio, em Deus eu encontro tudo aquilo que me é necessário. Nada me falta. O salmista tinha uma certeza convicta de que, ainda que nos falte tudo, que os fundamentos sejam todos abalados, que os argumentos todos sejam desmontados, que olhando para o futuro não exista muito a que se esperar, o salmista decide olhar para o templo do Senhor, para o lugar onde ele está assentado e não mudou. E ele então diz: se por acaso forem destruídos todos os fundamentos, eu continuarei confiando em Deus, o meu refúgio. O que Davi está dizendo é que as tragédias não mudam quem Deus é. Os desertos que atravessamos não diminuem o poder de Deus. As dificuldades com as quais nós convivemos, ou até mesmo as incertezas que se levantam diante de nós quando nós tentamos enxergar o futuro, e nós nunca conseguiremos. Na verdade, usando uma expressão bem popular, a gente não consegue enxergar um palmo à frente do nosso nariz. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 6, quando ele afirmou que nós não podemos aumentar um côvado, cerca de 40 centímetros, a nossa estatura. Na verdade, uma referência ali à nossa linha de tempo. A gente não consegue aumentar nem um pouco o nosso tempo de existir se isso não estiver no propósito de Deus. Não há nada que nossas forças, que nossos recursos possam nos suprir. Justamente o momento em que vivemos é uma oportunidade preciosa para nós sermos lembrados disso, de que as circunstâncias que nós enfrentamos, desérticas como essa, aflitivas, angustiantes, elas não podem e não tiram de Deus o que Ele tem como atributo, como essência. O Deus que é todo-poderoso, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que habita todos os tempos, todas as eras, o Deus que não muda. E veja que é justamente a resposta que Davi dá à pergunta que lhe é feita no versículo 3, e esse é o exemplo que temos bíblico. Quando alguém nos perguntar, e amanhã? E se todos os fundamentos forem destruídos? E se tudo aquilo que hoje nós temos por certezas e convicções forem desmontadas? A resposta de Davi: Deus continua no seu templo, Ele continua assentado em seu trono e os seus olhos continuam atentos. Os olhos do Senhor continuam abertos, espalhados, abrangendo toda a humanidade, e Ele sabe muito bem o que está fazendo. Nós não conseguimos entender, nós não conseguimos enxergar, a nossa capacidade é muito limitada. Eu me lembro quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, quando ele diz que todas as coisas são possíveis por meio daquele que fortalece. Justamente Paulo, é sempre bom lembrar isso, Paulo não está falando de prodígios, Paulo está falando justamente de necessidades. E quando nós atravessamos necessidades, nós temos uma força sobrenatural, temos um poder inimaginável e imensurável que vem de Deus. E este é o conceito a que o próprio Davi se refere e a que Paulo, séculos depois, quase 1000 anos depois, vai dizer a mesma coisa. As circunstâncias não mudam e muito menos diminuem o poder de Deus. Nele temos força, nele temos esperança, nele podemos olhar adiante e continuar vivo. O salmista vai continuar no versículo 4 e 5, quando ele diz assim, versículo 5, o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. É interessante que Davi poderia ter aqui todas as desculpas, todas as justificativas para perder a sua essência e fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas quando eu leio o versículo 5, versículo 4, quero convidar você a refletir assim comigo, neste raciocínio, quando ele diz, o Senhor põe à prova o justo. O Senhor põe à prova o justo e o versículo final, e o versículo 5 termina assim,
e ele abomina aquele que ama a violência. Sabe o que significa? Que Davi tinha consciência de que a pressão que ele estava vivendo, a ameaça que estava sobrevindo a ele, não seriam em hipótese alguma justificativas para ele deixar de ser quem Deus queria que ele fosse. E nós sabemos bem, um homem segundo o coração de Deus, um homem que, em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, reconhece os seus erros, reconhece suas fragilidades e não se deixa dominar por aquilo que é mal. Sim, Davi conheceu a duras penas. Depois leia o Salmo 51 e você vai compreender bem o que era o ardor de Davi diante das circunstâncias contrárias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito correto, justo. Um momento como esse, onde ele se sente pressionado pelas circunstâncias, em que o futuro é pouco promissor, onde a pergunta que lhe vem à mente é: o que será de mim amanhã? Ele se lembra de que estas pressões não podem dar a ele desculpas para ele ser dominado pela amargura, pelo rancor, pela ira e, especificamente no texto, pela violência. Não podemos perder a nossa essência, que hoje nos é dada pelo sopro do Espírito em nós, que é paz, alegria e justiça. O Salmo, para mim, é muito completo e muito rico porque ele se refere a um contexto muito semelhante ao que nós temos vivido hoje. Quando olhamos para o futuro, perdemos a esperança. Quando olhamos para as circunstâncias, tentamos encontrar refúgios, desculpas, escapes, e o salmista nos ensina primeiro, o refúgio está no Senhor. Segundo, as circunstâncias não mudaram quem Deus é. Ele continua sentado sobre um trono. Terceiro, as circunstâncias não devem ter força e poder para mudar a minha essência, segundo o Espírito Santo de Deus. É uma advertência que o salmista traz diante daquilo que Deus requer de nós. Deus odeia quem ama a violência. Deus odeia quem se deixa destilar ódio, rancor, amargura. Muitas vezes sob a desculpa de que eu estou sob pressão. E sob pressão eu reajo assim mesmo. O salmista diz, não, eu tenho uma essência, eu tenho uma virtude, eu tenho um propósito, eu tenho um nível que eu não posso descer dele. O Espírito de Deus domina o meu coração. E é quando no versículo 7, então, ele diz assim, por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Há uma versão muito preciosa, e eu separei aqui para compartilhar com você, que é a tradução da Mensagem. Você sabe o quanto eu gosto dessa tradução? Ela era uma paráfrase, né, muito bem aplicada ao nosso cotidiano, ao nosso contexto mais coloquial, seja da nossa língua portuguesa, do nosso contexto. E no versículo 7, Eugene Peterson, que é o editor desta versão, ele diz o seguinte, olha, o negócio de Deus, uma tradução livre, uma paráfrase do versículo 7. Eu vou ler na versão tradicional, que é a que eu tenho lido todos os cultos, que é a nossa Bíblia do Centenário, e depois lerei a mensagem. A versão tradicional diz assim, por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Na versão A Mensagem, o versículo 7 diz assim, o negócio de Deus é consertar as coisas. Seu prazer é endireitar linhas tortas, é nos endireitar. E uma vez de pé, poderemos olhar para Ele olho no olho. Veja que nessa tradução parafraseada do Salmo 7, o que nós podemos depreender do ensinamento de Davi é que o Senhor ama fazer o que é certo. O Senhor tem alegria naquilo que é bom, naquilo que é reto. Quando nós olhamos circunstâncias como essa que estamos vivendo, temos a tendência, somos levados, seja pela pressão, ou até mesmo por conselhos como este que Davi estava recebendo de alguém ao seu lado, fuja como um pássaro para um outro ninho, esqueça essas suas convicções, largue os seus fundamentos. Davi volta-se para Deus e diz, Ele é o meu refúgio, Ele não mudou, eu não devo mudar. E Deus tem como especialidade consertar as coisas e principalmente pessoas. Meu amado, minha amada, o tempo em que vivemos é um tempo realmente de muita dificuldade.
especialmente porque é um tempo em que emergem novamente acima da linha d'água sentimentos, defeitos, inclinações, vícios de linguagem, de atitudes, que é o oposto de virtudes nesse sentido, que acabam nos destruindo cada vez mais, destruindo a nossa comunhão, destruindo a nossa espiritualidade. E no Salmo 11 eu consigo extrair 4 lições acerca de como Davi enfrentou a pressão, de como Davi enfrentou a pouca perspectiva de futuro. Vai lembrar como eu introduzi o texto, e fica como reforço aqui no final da minha palavra, que Davi estava em vias de perceber que o seu reinado estava terminando e o seu futuro era muito incerto. O nosso futuro é sempre incerto, nós nunca sabemos de nada. Ai daqueles que acham que têm o controle de alguma coisa. Esta pandemia veio nos trazer a nítida percepção, e de uma vez por todas essa geração precisa aprender que nós não temos controle de nada. Mas então Davi nos ensina 4 verdades a partir desse Salmo 11. Primeiro, Deus é o nosso único refúgio. Monte algum nos livrará. Socorro nenhum virá de outro lugar. Nenhum outro ninho nos acolherá tão bem quanto os braços do Senhor. É por isso que ele diz: o meu refúgio está no Senhor. Depois, no versículo 4, ele vai afirmar com convicção: Deus está no seu templo e assentado sobre o seu trono, e os seus olhos estão sobre todos. Ou seja, as circunstâncias, as pressões não mudaram quem Deus é. A terceira verdade que esse texto nos ensina é que quando o salmista traz à tona um ensinamento que vem de Deus, Deus odeia quem ama a violência, ele está dizendo: nenhuma desculpa para eu perder a minha essência. Nenhuma justificativa para eu deixar de ser quem Deus quer que eu seja. Nenhuma justificativa e nenhuma resposta que justifique eu deixar de ser um agente do reino de Deus, que é paz, justiça e alegria. E por último, o salmista termina dizendo: o Senhor ama a justiça. E o Eugene Peterson faz uma aplicação, uma interpretação desta afirmação como que Deus tem como especialidade consertar coisas, circunstâncias e pessoas. Portanto, eu continuarei aguardando naquilo que Deus fará. Ele consertará todas as coisas, mas eu preciso que primeiro Ele conserte a minha vida. Que este tempo, ainda este tempo de isolamento, de afastamento, de reflexão, de introspecção, para alguns de agonia, de aflição, de medo, de incerteza, seja um tempo para nós reafirmarmos essas 4 verdades. Deus é o nosso refúgio. Nada muda quem Deus é. Nada deve mudar quem nós devemos ser, à luz dos princípios do reino de Deus. E por último, Deus é especialista em consertar coisas e pessoas, porque Ele ama a justiça e faz o que é reto. Deus conserta. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, e que a gente passe mais uma semana, viva mais uma semana que está pela frente, sem saber o que será de nós, sem saber o que virá pela frente, mas tendo essas mesmas convicções que moveram Davi até o fim de sua vida, até o fim do seu reinado, até o fim de seus dias. Deus é o meu refúgio. Nada muda quem Deus é. Nada pode mudar o que eu devo ser. E Deus é especialista em mudar todas as circunstâncias, mas principalmente mudar a mim mesmo. Pai querido, obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado por tua palavra ao nosso coração. Que o teu amor nos cubra e nos fortaleça e transborde de nós, para que a semana que está começando agora seja mais uma semana de novas experiências. Cuida do teu povo, fortalece os corações que estejam amedrontados, consola os aflitos, cura os enfermos e que nós possamos, ao final de todo este tempo de isolamento, de afastamento social uns dos outros, quando nos encontrarmos, possamos testemunhar do teu amor, da tua perfeita graça sobre nós, e possamos olhar para este tempo e dizer: aprendemos, Deus foi o nosso refúgio e continuará sendo. Nada mudou, nada muda e nada mudará quem Deus é. Nada pode mudar a minha essência e Deus continuará consertando as circunstâncias. Deus continuará consertando as pessoas nos moldes dele, da vontade dele, para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém.
Que esta palavra tenha abençoado o seu coração. Obrigado por você estar conosco em mais uma transmissão. À noite estaremos juntos novamente, às 7 horas. Juntos, de casa em casa, reunidos por meio desta transmissão e nossa igreja ativa e atuante. Somos igreja. Enquanto esse tempo não termina, lembre-se, temos diante de Deus um compromisso. Quando tudo terminar, vamos aproximar, vamos abraçar, acolher e amadurecer a vontade de Deus para nós, porque fomos chamados para transformar vidas e queremos servir para ser vida neste tempo, em nome de Jesus. Que a graça de Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós, reunidos de casa em casa, guardados e sustentados pelo Senhor, hoje e sempre. Amém.